Deus nos dê misericórdia. Amém. Os irmãos possam abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 6, verso 6. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Aleluia. Provérbios, capítulo 6, verso 6. Na minha tradução, sob o título diz Advertência contra a preguiça. Vamos estar a estudar um bocadinho aqui sobre um elemento muito pequenininho, mas poderoso. Amém? Amém. Provérbios capítulo 6, verso 6. Só unicamente este verso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui o ser sábio isto é aprender a lição com a natureza. Ela pode nos ensinar a sabedoria a todo aquele que aprender. A formiga instrui ao preguiçoso acerca dos benefícios do trabalho. Amém? Amém. Eterno e soberano Deus, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade de Santo estar és aqui na tu, tua casa, Senhor. Senhor. Ouvir, Pai, para entender, Pai, e para analisar a tua palavra, Deus. Aleluia. Para não ser só ouvintes, Pai, mas para ser praticantes vivos e eficazes. Senhor, agora eu te peço, Deus, venhas, Pai, com o teu Espírito, Senhor, inundar a congregação, Deus, e fazer o entendimento, Deus, sobre a palavra rema, Deus, para que nós possamos, Papai, ser edificados, Deus, possamos ser alimentados com a tua palavra. Usa, Aleluia, Senhor, a Deus. tua vontade. Não seja eu, mas o teu Espírito a ministrar à igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Nós podemos assentar. Glória a Deus. É primeiro quando eu comecei a analisar, a fazer uma analogia entre a formiga e o cristão. E eu fui pesquisar sobre a formiga. Eu já tinha algum conhecimento escolar, já de algum tempo, e já estava um pouco esquecido, e fui estudar sobre a formiga. E este pequeno inseto é tremendo. Vocês conhecem algumas tarefas da formiga, conhecem? Mas hoje vamos fazer uma analogia entre a formiga e o cristão. E eu também pus um título, a formiga e o cristão, ou a formiga versus cristão. Ao pesquisar e estudar os seres vivos, analisei que as formigas são animais que pertencem a um grupo mais numeroso entre os insetos. Elas são seres particularmente interessantes porque suportam o peso 15 vezes superior ao seu. 15 vezes superior. Quando juntas, é multiplicado pelo seu número. Ora, se 100, são 1500 vezes o peso delas. Curiosamente, elas formam também níveis avançados de sociedade. Aprendem com a experiência, adaptam-se ao meio ambiente, mas nunca perdem a sua essência. Nunca perdem a sua natureza, nunca perdem a sua maneira de ser e de estar. Aleluia. Também podemos aprender com as suas ricas lições que a principal função é de obreiro, de trabalho. Toda a formiga é obreira, é trabalho. É, Assim Deus. nós na igreja todos somos obreiros, todos somos trabalhadores da seara, porque a ordem já foi dada há muito tempo atrás. Então, essa ordem, esse trabalho, é para toda a igreja. Aleluia. Acima de tudo, a jornada arda para se manterem vivas. Elas trabalham diariamente para se manterem vivas. Assim o crente tem que trabalhar arduamente para se manter vivo espiritualmente. É, Porque Deus. aquele que começa a esmorecer, não vem um dia à igreja, não vai um dia à oração, não vem um dia à instrução, à escola bíblica, ele começa a morrer. Não física, mas espiritualmente. Aleluia. Mas o que podemos e devemos aprender com as formigas? O que elas têm em comum com o cristão? É tremendo, meu Deus. Eu fico. Organização, por exemplo. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Mas faça-se tudo decentemente, com ordem. As formigas são um exemplo de organização. Vocês já repararam no carreirinho de formigas? Nós já vamos entender muito como é que elas fazem aquela marcha. Tudo ali organizadinho. Se alguma sai fora do trilho, isso tem uma razão de ser. E nós já vamos entender o porquê. Não é por acaso que vemos alguma. Ou é algo estranho,
O ser humano vai lá e chota, etc. E então, mas depressa elas se organizam. Ou reorganizam. Aleluia. Nas construções dos formigueiros, embora todas as formigas construam formigueiros, alguns destacam-se a fazer autênticas obras de engenharia. Os formigueiros por dentro, se puderem analisar um Discovery ou uma coisa qualquer, vão ver como é que é os formigueiros. É tremendo. Túneis, galerias, câmaras, depósitos, berçários, etc. Foi-me lembrar Neemias. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 2, ele dispôs-se a fazer uma grande obra de arte quando reedificou os muros de Jerusalém. E ele fê-lo de livre e espontânea vontade. Glória a Deus, aleluia. A obra de Deus só vai avante porque ele tem no seu contingente obreiros que são verdadeiros construtores. Senão, não será possível. Aleluia. Na obra de Deus, tem direcionado discípulos, tem direcionado missionários, tem direcionado obreiros que estão dispostos, sem a qual não será possível. Quem é missionário ou quem já frequentou um culto de missões sabe as 3 formas de fazer missões. Missões fazem-se com os joelhos que se dobram, com os pés que vão e com as mãos que abençoam. Tem que haver bênção na missão. E tem que haver disponibilidade entregue. Porque senão é impossível. Só por obediência ou por parecer bem não será missão. A missão tem que partir do coração. Primeiro partir do coração de Deus, que enviou o seu Filho como o primeiro missionário e o único que não pecou. E depois tem que partir de nós, de cada um. É Deus. E globalmente como igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. O pastor Olenes disse muitas vezes que uma escritora não crente, e essa não esqueça, eu estava há 3 dias na igreja quando o pastor citou isso, e isso ficou a meditar. Várias vezes ele cita, e ele diz que uma escritora escreveu que Deus não requereu outras mãos senão as nossas para fazer a sua obra. Os anjos queriam fazer, e Deus disse que não. Deu-nos o privilégio, a honra de estar a fazer a obra dele aqui na terra. É Somos Deus. embaixadores de Cristo. Então Deus não tem outras mãos senão as nossas. Aleluia. 2a. Nas suas tarefas, cada grupo de formigas tem umas funções dentro do formigueiro. Isto ensina-nos uma conscientização de que cada cristão tem de desempenhar as suas funções. Nunca vem invadir ou se preocupar com o outro, com aquilo que o outro está a fazer. Aleluia. A vida e os afazeres do próximo, cada um tem que se preocupar consigo e orar para que o outro entre no carrinho. Já vamos entender também, quando eu falei ainda há pouco, que as formigas de vez em quando se destacam. E o porquê? Aleluia. A rainha é a liderança máxima. Ela controla e vive dentro do formigueiro. É a maior formiga, assim como Deus é o maior. Aleluia, Como Deus. Cristo controla a igreja e o Espírito Santo habita entre nós. Aleluia. Assim, os 3 são só um, Deus, um único e verdadeiro. Assim, nós somos comparados com uma formiga também, porque temos um líder. Só há um Deus, só há um Cristo, só há um Espírito. Aleluia, glória Glória a a Deus. Deus. O saber se comportar. Se analisarmos a vida das formigas, aprendemos que no seu comportamento existe grande desenvolvimento e crescimento. Elas crescem em grande número. No entanto, têm a consciência que maior é a rainha. Não interessa a qualidade, mas sabe que a maior é a rainha. Aleluia. Assim também o cristão sabe que maior é Jesus. Assim também, na obra de Deus, o cristão deve compartilhar desta visão. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja dado a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Aleluia. Segundo a vontade e segundo a palavra do Senhor, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E como é que nós crescemos na graça e no conhecimento? Para a palavra, pedindo instrução, pedindo sabedoria ao Espírito Santo de Deus. Temos o privilégio de estar na presença do escritor, do autor. Aleluia. Glória a Ele Deus. nos vai ensinando, olha filho, não é bem assim, é assim. Senhor, mas eu nunca entendi essa palavra. O Senhor não entendi de outra maneira. O Espírito Santo vai
com a sua calma, sabedoria, o seu amor, trazendo a essência, trazendo a palavra rema, a palavra revelada. Aleluia, glória a Deus. No formigueiro existe um grande responsável pela alimentação. Também na igreja assim o é. Existe uma preocupação de todos os pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, diáconos, obreiros, etc. Como já disse inicialmente, todos somos obreiros aqui. Aleluia. Estamos aqui para fazer a obra de Deus. Não interessa a congregação ou o cargo que assim foi estipulado, mas sim a vontade e o cerne do questão daquilo que o Senhor determinou a cada um. Aleluia. De alimentar o rebanho de duas formas, física e espiritualmente. Aleluia. Fisicamente, por exemplo, a recolha de alimentos no culto de primícias. Elas servem para alimentar fisicamente os menos desfavorecidos. Glória a Deus, aleluia. Hoje está escrito em Provérbios 37, 25, a parte C e D. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor não permite. O justo jamais mendigará o pão. Vocês podem dizer, nós passamos dificuldades. Sim, Jesus também passou. Na vida teremos aflições. Mas o que nos alegra é ter bom ânimo, porque Ele venceu. Aleluia, Deus. Capazes de vencer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. E do alimentar espiritual, através do ensino da palavra, da pregação, da evangelização, da intercessão, do jejum, da consagração, tudo muito misturado e condimentado com a vigilância. Nada disto faz efeito, ou tem efeito, se não tivermos vigilantes. Insensatamente se prega na igreja vigilância, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Porque se nós estivermos sem oração e não vigiarmos, não tivermos o acompanhamento de estar vigilantes, o inimigo vem e nós não sabemos. Até pensamos que será um anjo de luz. E aí a coisa perde a vontade de orar, perde a vontade de jejuar, perde a vontade de consagrar e torna-se frio espiritualmente. Começa a adormecer. Eu queria ter aquela fé de Paulo, quando aquele jovem, após uma pregação longa, adormeceu, caiu, partiu o pescoço. E as pessoas ficaram, se acontecesse aqui, se o presbítero Paulo Nobre ou alguém caísse aqui e partisse o pescoço, será que vocês tinham uma fé de Paulo? Não. Rapaz, acorda lá que ainda não acabou a pregação. Vai, levanta-te daí. Está só a dormir, irmãos. Isso é fé. Paulo nem equacionou, nem pensou sequer que o rapaz tinha morrido. Ele sabia e tinha fé. Que ele saía dali restaurado. Levanta-te, estás a dormir, levanta-te, ainda não chegou a tua hora. Acaba lá de ouvir a pregação. Só que infelizmente há muitos a dormir. Há muita gente que anda adormecida. Não falo propriamente dos presentes, falo dos ímpios. Eles andam simplesmente, caminham, comem, mas andam adormecidos. Não conhecem aquela verdade. O pastor Enes disse, chegou a um ponto, sentia-se triste, necessitava de uma resposta ao seu entendimento. E às vezes o entendimento humano é tão pequeno para entender a grandeza de Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. No formigueiro existem também as formigas operárias, que são responsáveis, para além das outras funções, que cuidarem dos berçários e dos formigueiros. Aqui que representa a Igreja, os que são usados por Deus para cuidar dos novos convertidos, levá-los à maturidade espiritual, na graça e do conhecimento da verdadeira doutrina cristã. Não a verdade do Paulo Nobre, não a verdade da Valdirene ou de outro alguém, mas a verdade de Cristo. Aquela que às vezes magoa, dói, mas é aquela que tem que ser feita, porque assim Cristo determinou. Aleluia. Glória a Deus. No desenvolvimento, ou na sua desenvoltura, aprendemos que as formigas passam 2 estágios de desenvolvimento. Primeiro, o estado de larva. Nesta época não possuem patas, são dependentes umas das outras, até para se moverem. São alimentados pelas formigas obreiras. Aleluia. Os quais utilizam um processo que se chama, em zoologia, trofaláxia. Não interessa a palavra, mas o método em si. É o processo de alimentação em que uma transfere para a outra o alimento necessário para a sobrevivência e crescimento. Estão-se a identificar na vida cristã o que nós às vezes temos que transferir ao irmão? A palavra de Deus, a oração. Olha, irmão, não interessa aquilo que tu estás a passar. Eu vou passar contigo.
não fisicamente, mas espiritualmente no joelho. Podes contar comigo na oração, no jejum. Às vezes não é o irmão que chega ao pé de nós, é nós que temos que ir à procura do irmão. Mesmo aqueles que às vezes nos magoam, nos difamam, nos maltratam, dizem que nós dizemos e que fazemos, etc. Mas aquele que está na presença de Deus e que sabe que está na verticalidade, quem justifica o Senhor. Não é o pecado. É pecar um bocado quem justifica Deus, Deus quer o meu coração. Não é nada disso. Deus justifica aquele que está na sua presença. Aquele que anda em espírito e em verdade, na vertical. Aí Deus vai justificá-lo. Se não for no momento, vai lá mais à frente. Porquê? Porque quem anda na presença do Senhor, anda na retidão e não tem com que se envergonhar. É o obreiro aprovado. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Na igreja este processo também existe, por exemplo, para ministrar a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que necessitam de uma palavra de conforto, uma direção, uma palavra vinda diretamente do coração de Deus. Quando uma pessoa não alcançou a maturidade espiritual ou sofre uma recaída, quando uma pessoa ainda não tem um discernimento espiritual ou ela se torna fria e apostasia da palavra, essa pessoa depende dos outros crentes para se alimentar e receber de Deus o alimento que levará à salvação. Aleluia. É, Deus. O segundo estado adulto. Mesmo quando atingem a maturidade, vejam bem, tremenda a palavra, o ensino da formiga. Quando atingem a maturidade, as formigas não são abandonadas. Elas não abandonam os seus. Elas mantêm-se sempre unidas em todas as circunstâncias. Aleluia. Glória a Esta Deus. lição é imprescindível para a vida cristã. Aprende com ela que precisamos de entender que mesmo depois de alcançarmos ou pensar que alcançarmos a maturidade espiritual, jamais seremos independentes uns dos outros. Jamais seremos independentes de Cristo. Então, aí é que nunca, sem Aleluia. a qual não veremos a Deus. Aleluia. É verdade. Em Romanos 12, capítulo 5, diz: assim nós, que somos muitos, somos um só, em Cristo Jesus. Aleluia. Mas individualmente, somos sempre uns dos outros. Ou seja, por outras palavras de interpretação individual, nada somos sem a presença do Senhor. Aleluia, Nada. Deus. Nada. Glória a Deus. Graças. Agora vamos entrar naquela parte, e para terminar, o porquê é que as formigas se dispersam. As formigas se dispersam é porque elas sentem um alarme. E então o que é que elas fazem? Põem-se na posição de vigília, de defesa. Enquanto as outras continuam o seu trabalho, as outras estão a guardar. Aleluia. É, Assim Deus. tem que ser a vida cristã. Enquanto os outros estão a ministrar, enquanto os outros estão a orar, enquanto os outros estão num campo missionário, existe na igreja os soldados, os intercessores, que estão a guardar espiritualmente. É, Deus. Aleluia. Assim, nós podemos aprender muito com as formigas. Aleluia. O saber comunicar. Aprendemos aqui com a forma de comunicação das formigas algo muito interessante também. Em Provérbios 11, capítulo 14, verso 14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Estamos a falar com certeza dos conselhos que vêm da parte do Senhor, não os conselhos da roda dos escarnecedores, que nada trazem para nos edificar, mas da palavra viva e eficaz. Porque a palavra é conhecimento, a palavra liberta. Aleluia. Glória a Deus. Em Provérbios 15, verso 22, diz assim: não há conselho, os projetos saem em vão. Quando a gente quer fazer as coisas de qualquer maneira, seguramente, sem a presença do Senhor, sem o aval do Senhor, sem o conselho do Senhor, as coisas tendem a descarrigar. É um despiste. Aleluia. As formigas comunicam em si pelas suas antenas ou por uma substância que se chama feromona. Que ela também existe nas substâncias dos perfumes. É uma substância odorífica. A comunicação através das suas antenas é desta forma que elas comunicam. Exprimem as necessidades umas às outras. A mais comum é de saciar a fome. Para que essa necessidade seja suprida, elas armazenam os alimentos e passam umas para as outras, através do processo que já lhes falei, que é trofaláxia. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 12, verso 13: comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Aleluia. Glória a O que é que isto Deus. quer dizer?
vamos andar aí a boca aberta a falar a todos e a qualquer um dos nossos problemas? Não. Se formos analisar a Bíblia, analogicamente, quem é os santos da Igreja? Quando escrita a carta ao santo da Igreja, diz o Senhor, na minha interpretação, os santos são os pastores. São eles que pagam preço nas madrugadas, intercedem. A seguir a Cristo são os mais interessados em edificar a Igreja, na salvação de almas. E nós temos que seguir esse exemplo. Assim como eles seguem o exemplo de Cristo, nós temos que seguir o exemplo do pastor. Analisando se estão com base bíblica, se a sua vida testemunhal está de acordo com a palavra de Deus. Se está assim, devemos segui-los. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas o que é esta substância fermona? A substância odorífica, se uma formiga achar comida, ela deixa um rastro. Porquê é que elas conseguem sempre seguir neste mundo? Porque tem essa fermona, essa substância odorífica, aleluia. Elas encontram sempre o caminho da comida ou o caminho de destino. E quando já não há mais comida ou não há mais tarefa, a última formiga já não deixa essa fermona, apaga e o rastro fica apagado. Aleluia, glória a Deus. Nunca devemos ignorar as necessidades dos outros. Não podemos deixar de alimentar, seja física ou seja espiritualmente. Se alguém tem necessidade de comida, dá comida. Se alguém tem necessidade de vida espiritual, de interpretação da palavra, ajuda. Se alguém andar uma légua, anda duas. Aleluia. É, Deus. Glória a Deus, aleluia. Também a vida cristã necessita de comunicação. É muito importante a comunicação. Saber pregar. Eu gostava de saber pregar, gostava de saber orar, gostava de saber ter aquela intimidade. Estou num processo de aprendizagem. Eu estou num processo de santificação, como todos, creio que todos aqui estão. E nada estará perfeito até que ver aquele corpo que o Senhor tem para nós. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Como igreja, devemos estar alerta em relação às necessidades de cada irmão. Em não deixar que as nossas próprias necessidades sobreponham. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Um cheiro único. Cada colónia de formigas tem o seu próprio aroma. Elas não se misturam. Glória a Deus. E o que distingue um formigueiro uns dos outros é a formiga. O que distingue o formigueiro uns dos outros é esse próprio aroma. Nenhuma formiga entra no formigueiro errado, porque está sujeita a morrer, a ser aniquilada. Glória a Deus, aleluia. Assim como o cristão não se deve misturar com o mundo. É, Deus. Mas sim com a congregação, que deve emanar o bom aroma de Cristo. Aleluia. O suave e agradável às narinas de Deus. Aleluia. É assim que a congregação deve emanar. E todo cristão conhece o aroma. Tem interpretações, tem discernimento de Deus dado aos homens, que quando encontramos alguém que é cristão, nós temos essa percepção, ou seja, pelo brilho, ou seja, pelo aroma suave que essa pessoa emana. É uma pessoa calma, por natureza, é uma pessoa que aprendeu a ter o domínio próprio, aprendeu a usar os frutos do Espírito Santo e a distribuir esses mesmos frutos para alimentar os outros. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, a parte A diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Não é o Calvin Klein, ou o Pierre Cardin, não. É uma essência exclusiva. O bom perfume de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Em Salmos 1, capítulo 1, ao verso 2, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se mistura nos outros formigueiros. Aleluia. É, Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores. Não se junta. Pode até passar ao largo, mas não se junta. É verdade. E se for lá, é manto do Criador. Aleluia. Glória É, a Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para terminar, gostaria de deixar para a igreja e concluir ressaltando alguns tipos de formigas, de crentes. Aleluia.
que diz em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 13. Os irmãos quiserem acompanhar, eu vou ser breve para terminar. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 23, perdão. Foi um versículo que eu já citei, o 12. Que é assim como igreja que temos que ser. E Deus tocou muito ao meu coração sobre esta palavra, sobre este versículo. Tentei exprimir o que sentia e aquilo que Deus me transmitiu o máximo à igreja para que se identifiquem com a formiga, com a palmeira, com o cedro, com o pescador de homens, com aquilo que for, mas que seja para edificação. Amém? Aleluia. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos membros sendo muitos, somos só um corpo em Cristo Jesus. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aleluia. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus coloca os membros no corpo, cada um deles como quis. Aleluia! E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, embora aqueles que nós julgamos menos úteis, tal como o dedinho do pé, às vezes parece que não tem utilidade nenhuma, mas ele é útil. Nem que seja para bater nos cantos e nós dizemos ai ai, aleluia. É Deus. Deus fez tudo perfeito. Fez-nos à imagem e semelhança dele. Glória a Deus. Antes os membros do corpo parecem ser os mais fracos, não são... Perdão, verso 22. Antes os membros do corpo parecem ser os mais fracos, são necessários. 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos. Aleluia. O que eu retenho daqui é que a formiga pode parecer não ter grande importância. E há muita gente que até quer matar as formigas, etc. Cada um é que sabe. Eles a mim, deixe-me não façam mal nenhum e que não me venham incomodar, eu não as matarei. Mas a formiga tem uma grande importância no ecossistema. E ela serve de alimento a muitos outros insetos, sem as quais, se calhar, nós éramos nós que éramos caçados, em vez das formigas. Ela ensinaram-nos muito. Eu aprendi muito com este estudo sobre as formigas e quero me identificar como um cristão aprovado. Aleluia. Quero me identificar com alguns passos que as formigas têm ao longo da sua vida e quero ensinar, para terminar, alguns irmãos, algo que eu aprendi há muito tempo com o meu pai, que eu andei há algum tempo a perceber o que era, e que diz assim: branca de nascença, preta de raça, cabeça de turquês, corpo de cabaça. É a formiga. Eu não sabia o que era, eu queria saber o que era, só um pouco mais tarde a descobri. A formiga, quando nasce, é branca. Ela é preta de raça. A cabeça parece uma turquês. Uma turquês é um utensílio, um alicate, mais ou menos parecido com isto. E ela tem o corpo de cabaça. Assim é a formiga. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.